Boa tarde, amados. Graça e paz em Jesus. Boa tarde. Ok. Pensei que o salão estava vazio. Glória ao Senhor Jesus. O Alex falou que teve um monte de aviso, mas cada aviso mais tremendo que o outro, né? Teve aviso, teve também gratidão ao Senhor pelo trabalho lá no lar, pelo trabalho com as crianças, tão lindo as atividades que fizeram lá. Bendito é o Senhor. Amém. Amados, de todas as cartas de Paulo, as que mais me impressionam são a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Por essas 4 razões que eu vou citar aqui. Primeiro, pela clareza da revelação que Paulo tem sobre Jesus e sobre a obra de Jesus. E como que ele fala disso nessas cartas. Segundo, pela descrição dos impactos dessa obra na vida dos discípulos, na vida prática dos discípulos. Terceiro, pela definição, pela riqueza da definição que Paulo traz a respeito do que é a igreja e de como ela deve viver. E, finalmente, pela objetividade e concisão das 2 cartas. Paulo traz todas essas riquezas em cartas que são pequenas em termos de tamanho das cartas. Efésios tem somente 6 capítulos e Colossenses somente 4 capítulos. Eu fico impressionado com a graça do Senhor sobre Paulo. Mas, amado, muitos outros irmãos também admiram essas 2 epístolas. E por isso não foi surpresa para mim quando Daniel Souza esteve conosco aqui o ano passado, né? Em julho do ano passado, se eu não me engano, ali pertinho, logo ali, em Jaboatão. Eu pensei que a gente ia de avião para lá. Não foi surpresa para mim quando o Daniel, ao estar aqui conosco o ano passado, Daniel baseou todas as ministrações dele, todas na carta aos Efésios. Acontece que uma daquelas ministrações trouxe sobre mim um impacto assim profundo. Ele chamou essa ministração, que me impactou mais, de espírito de sabedoria e de revelação. E o texto base que ele usou foi esse que a gente vai apresentar, Efésios 1, de 17 a 19. Isso, Efésios 1, de 17 a 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu tenho pedido ao Senhor sabedoria e revelação para conhecê-lo mais e para servi-lo melhor. Eu não apenas necessitava, eu necessito me apropriar dos efeitos práticos da obra realizada por Jesus em nosso favor, em meu favor. O que é que me impedia de me apropriar? Talvez aquilo que impede alguns de nós aqui também. O que me impedia? Falta de conhecimento, falta de revelação e sofismas na mente. Mas depois daqueles dias com Daniel, eu vejo o Espírito Santo avançando a obra dele na minha vida. E isso está ligado a essa oração, a oração
que Paulo escreveu lá na carta aos Efésios, pedindo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu tenho pedido isso sobre a minha vida também. Não é uma coisa só para apóstolos, porque Paulo não estava pedindo para ele, estava pedindo para a igreja em Éfeso, portanto, estava pedindo para nós. Amém? Você pode também pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. E eu creio que a ministração de hoje vai te ajudar a entender a necessidade de orar e fazer esse pedido ao Senhor. Vamos orar mais um pouco? Feche os seus olhos. O que nós precisamos, Pai, é de fato te conhecer mais. Conhecer experimentalmente o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua presença, Senhor. Como precisamos. Por isso te pedimos mais uma vez aqui nesta tarde, abra os olhos do nosso coração para receber a tua palavra, para compreender por revelação a tua palavra, Senhor. Muito mais do que uma compreensão humana, nós precisamos da revelação que o teu Espírito é quem tem o poder e a graça de ministrar com cada um de nós. Oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a motivação que me fez compartilhar em março passado sobre o tema governo, bênção ou maldição. Algumas frases da parte final daquela meditação eu vou reler aqui. Eu escrevi assim no final: há lutas para lutarmos. Lutas para que o reino de Deus cresça e seja expandido. Deus quer que o seu reino cresça dentro de você, de mim e de cada discípulo. Há áreas em sua vida, em minha vida, que ainda não são totalmente governadas por Jesus. Essas áreas ainda estão rebeldes. E algumas vezes temos experimentado derrotas nelas. Precisamos lutar juntamente com o Espírito Santo para conquistar todas as áreas em nossas vidas para Cristo. E isso passa por conquistar a nossa mente. O diabo fica muito satisfeito quando perdemos uma batalha, mas fica ainda mais satisfeito quando admitimos: não tem jeito para mim. Essa vida não é para mim. Eu nunca vou conseguir. De onde vêm esses pensamentos, irmãos e irmãs? Palavras que eu falei lá em março. E a carta aos Efésios, naquela ministração eu falei sobre o governo do Senhor e o chamado desse governo para que a gente, em nome de Cristo Jesus, conquiste estas áreas em nossas vidas para Ele. E a carta aos Efésios é a carta que trata a luta espiritual com mais clareza e objetividade. Em Efésios, Paulo fala descreve ou relata ou diz quem é o inimigo. Nós estamos numa guerra e há um inimigo, que é o diabo e os seus demônios. Paulo também cita a esfera onde essa luta acontece. Nós não a vemos porque ela é realmente travada no mundo invisível, no mundo espiritual. Não é um mundo onde vemos com estes olhos, nem com nenhum dos 5 sentidos que o nosso corpo tem para perceber a realidade visível. O campo de batalha desta luta ou dessas lutas é a mente de cada um de nós. Pensamentos, sentimentos e vontades. O inimigo usa armas. As únicas que sobraram para ele quando Jesus venceu o diabo na cruz. O Senhor venceu o diabo na cruz e tirou a autoridade dele sobre a terra. As únicas armas que ele ainda tem são essas,
enganos, mentiras e sofismas. Mas nós também temos. Deus proveu uma armadura em Jesus Cristo para esta batalha, armadura sobre a qual o Paulinho ministrou de maneira muito graciosa alguns meses atrás, e você pode acessar e ver quão graciosamente o Senhor já nos falou sobre esta armadura. Agora, para efeito de comparação, o Paulo usou a armadura de um soldado romano para falar da provisão de Deus para as lutas espirituais. Efeito de comparação. Por que o Paulo fez isso? Eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso, já pararam para pensar. Ué, tanta coisa para usar para comparar, por que Paulo usou uma armadura de um soldado romano que a gente não sabe nem para onde vai, a não ser pelos filmes e pelas imagens, né? A gente pensa que conhece, mas não conhece. E vamos ver direitinho isso hoje aqui. Por que Paulo usou essa armadura? Como exemplo, como efeito de comparação. Paulo era cidadão romano. Paulo tinha, ao longo da sua vida, visto soldados romanos usando uniformes completos de batalha. Além disso, quando escreveu a carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, em prisão domiciliar. E soldados romanos se revezavam para vigiar Paulo. Não precisa apresentar aqui, mas abra a sua Bíblia em Atos capítulo 19. 19? Não, 28. Atos capítulo 28, versículo 16, diz assim: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, Paulo estava em prisão domiciliar. E os soldados se revezavam nesta prisão, ou seja, nesta casa, morando com ele, né? E havia troca de guarda, etc. e tal, tudo que acontece. Nos 2 anos que Paulo permaneceu nessa condição, naquela casa, em prisão domiciliar, vigiado por um soldado armado completamente, Paulo teve muitas oportunidades de observar o uniforme dos soldados e meditar naquilo que ele via. Essa é a parte de Paulo. Por outro lado, Éfeso era uma cidade muito grande, muito rica, muito movimentada. Éfeso era a capital da província romana da Ásia e era também a residência oficial do governador romano. Então, os efésios também estavam bastante habituados com os soldados romanos e com as suas armaduras. Paulo conhecia bem, os efésios conheciam bem. Paulo usou a armadura como uma parábola conhecida por todos eles. A parábola é isso. Você trata na parábola algo que as pessoas não conhecem ou conhecem pouco, mas para ajudá-las a compreender, você associa a algo que elas conhecem muito bem no seu dia a dia. Por isso Jesus falava de ser pastor, por isso que falava sobre plantar e colher, porque as pessoas conheciam muito bem. Paulo usou a armadura romana, porque ele conhecia, porque os efésios conheciam também. Agora, Éfeso não era uma cidade fácil para um discípulo viver. Entre outros motivos, Éfeso era o centro de feitiçaria e magia de toda a Ásia. Vamos dar uma olhadinha em Atos 19. Atos 19, falando da segunda viagem missionária de Paulo e da conversão dos efésios. Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus
livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. 50.000 denários é 50.000 dias de trabalho. É o salário de um trabalhador a cada dia multiplicado por 50.000. O que era isso? Havia naquela cidade, era produzido e usado naquela cidade livros de magia, de invocação. E as pessoas tinham esses livros e faziam invocação. E entre os que se converteram, é claro, não se converteram convertidos. Não se converteram discípulos, até porque não tinha. Se converteram gente como eles. E trouxeram os seus livros para queimar. E alguém lá, da área de Alex, fez as contas e somou ali 50.000 denários, só com os livrinhos queimados ali. Éfeso, então, era o centro de feitiçaria e magia da Ásia. Estudiosos dizem que os cidadãos de lá tinham um nível moral muito baixo. Eles eram violentos, maldosos, libertinos e de comportamento tão promíscuo que se dizia que se falava que era pior do que os animais. Como é que estavam os discípulos? Se converteram e continuaram vivendo nessa cidade. E essas coisas continuaram a fazer parte da cidade. Como é que estavam os discípulos? O que estava acontecendo com eles? No meio de muitas lutas e dificuldades, estas que a gente acabou de dizer, os discípulos em Éfeso estavam vivendo abaixo da condição de filhos de Deus. Como quem está num ringue, espremido ali no canto, só apanhando. Abaixo da condição de filhos de Deus. Por que isso estava acontecendo? E foi identificado por Paulo. Porque eles tinham pouca revelação sobre a obra, ou melhor dizendo, a riqueza da obra praticada, realizada por Jesus na cruz, e os efeitos práticos dessa obra na vida deles. Eles tinham muito pouca revelação, é por isso que Paulo fala tanto em revelação na carta aos Efésios, é por isso que a primeira oração de Paulo acontece já no capítulo 1, e ele pede no capítulo 1 o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Porque esta era a causa das enormes dificuldades dos discípulos em Éfeso. Então, conhecendo a situação da cidade, porque Paulo morou lá 3 anos, tá? E tendo recebido notícia recente dos irmãos, ele estava preso, mas o pessoal permitia que ele recebesse visitantes e até notícias também. E ele também mandava notícias e cartas por aqueles que saíam para essas localidades. Paulo tinha acabado de receber notícias recentes sobre os irmãos, e aí ele escreve essa carta. Guiado por um coração compungido, coração apertado, profunda inspiração do Espírito Santo e debaixo de muita oração. E Paulo faz, mais uma vez, um profundo clamor por eles. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Amém? Enquanto escrevia, é possível que Paulo tenha sido lembrado desta passagem em Isaías 59, 17. Diz lá em Isaías 59, usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa.
pode ser que Paulo tenha sido lembrado pelo Espírito desta passagem de Isaías. E se isso aconteceu, é o que eu acredito que aconteceu, os olhos do entendimento de Paulo se abriram, e sob a inspiração do Espírito Santo, ele fez a conexão entre a armadura de um soldado romano e as armas espirituais de Deus. Então, debaixo daquela unção, ele escreveu: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Agora veja, Paulo e os efésios conheciam bem os elementos da armadura romana, esses que estão aqui, né? A espada, o cinto, o escudo, as sandálias, couraça, capacete. Ele conhecia bem, os efésios conheciam bem. Como isso era de conhecimento comum, Paulo usou esse conhecimento para falar de outra armadura, a armadura de Deus, que está aqui, ó, verdade, palavra de Deus, salvação, justiça, fé e pregação do Evangelho. Seus leitores, os efésios, não tiveram nenhuma dificuldade para entender a importância e a localização de cada elemento. Então, os leitores de Paulo sabiam que o capacete se colocava na cabeça, não era no cotovelo, como alguns motociclistas ainda usam, né? Era na cabeça. E aí, quando Paulo falou o capacete da salvação, eles sabiam que aquilo era para a cabeça. Quando Paulo falou no escudo da fé, eles sabiam o que era o escudo e como ele era usado. E assim, cada um dos elementos da armadura. Então, Paulo só precisou citar a armadura, e ao falar da comparação que o Espírito trouxe, imediatamente os efésios, que também conheciam, fizeram a associação imediata. Tá? Se você falar de óculos para alguém que nunca viu um óculos, essa pessoa vai primeiro precisar que você defina um óculos para ela. Depois defina para que serve um óculos. E depois onde que usa o óculos. Mas se você viu um óculos ou usa um óculos, e alguém disser, perdi meus óculos, você não vai procurar uma sandália. Não é verdade? Esse conhecimento, essa ligação imediata, os efésios tinham, com cada elemento da armadura romana. E qual a motivação de Paulo, então, com essa carta? Assim, mas é claro, Paulo não estava querendo falar desta armadura romana, ele estava querendo falar dessa aqui. Paulo não estava preocupado em falar de capacete, de escudo, de nada. Ele usou apenas como uma associação para que cada um pudesse compreender a importância do que ele estava dizendo e da ligação que ele estava fazendo. Mas o interesse de Paulo era falar sobre isto aqui, como armas desta luta em que estamos envolvidos. Amém? Qual a motivação de Paulo, então, com essa carta? Primeiro, tirar aqueles discípulos do estado em que estavam, que era um estado de falta, um estado de fraqueza, um estado de deficiência. Ajudá-los a caminhar em direção a um outro estado, exatidão, força e perfeição. Como Paulo se propôs a fazer isso? Por meio do conhecimento e da revelação sobre quem eles eram, onde estavam e o que podiam. Tudo isso em Cristo Jesus. Amém? Presta atenção. Conhecer quem você é em Cristo, onde você está em Cristo, e o que você pode, estando em Cristo, tem o poder de conduzir a tua vida em direção à exatidão, à força e à perfeição.
Amém? Já que eles precisavam de conhecimento e revelação sobre estas três coisas, quem eram, onde estavam e o que podiam, será que algum desses componentes, palavra, verdade, salvação, justiça, fé, pregação do Evangelho, será que algum desses componentes da armadura poderia ser a base, o fundamento para todos os outros componentes? Eu acredito que sim. Mas a gente só conhece a armadura romana por imagens e por filmes. E por causa disso a gente não entende a importância de alguns elementos. Então vamos voltar a ela. Paulo escreveu: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Eu imagino que nenhum homem aqui pensaria que o seu cinto é importante, a não ser que a sua calça estivesse muito folgada e ameaçando dar um vexame. Aí a gente lembra que o cinto era importante. Mas fora isso, a gente até usa calça sem cinto, porque a maioria de nós agora usa assim, né? A camisa por fora. Mas, surpreendentemente para nós, Paulo colocou o cinto, foi o primeiro elemento que ele citou, e colocou ele nesse destaque de manter a posição. A gente ainda não entende o porquê, mas vai entender. Vamos entender, então, para que servia o cinto romano? Porque a questão aqui não é o que a gente entende, porque a gente entende muito pouco. Mas o que Paulo e os Efésios conheciam sobre esse cinto? Correto? Não tem que ir atrás do cinto que a gente usa. Esse cinto aqui é a verdade, por quê? Não tem nada a ver com esse cinto. Mas não é o que a gente entende sobre o cinto, mas o que Paulo e os Efésios entendiam. Então, o cinto da armadura romana, desta armadura romana, vejam que o cinto começa aqui, aqui em cima, e vai até aqui. Fui eu que adiantei tudo, eu acho. Tá, agora eu aponto. Agora eu sei. O cinto começa aqui, aqui em cima, e vai até aqui embaixo. Isso aqui é parte do cinto. Ele media de 15 a 20 centímetros de largura. Servia de suporte para deixar firme a cintura do soldado. Então, algumas versões mais antigas da Bíblia chamam de lombos. Cingindo os lombos com a verdade. É isso aí, o lombo, né? É o core, que nas academias daqui o pessoal chama de core. É o core. Não sei se vocês já viram nas Olimpíadas tem levantamento de peso, né? Eu não sei se vocês já viram que o cinto que aqueles camaradas usam é um negócio gigante aqui. Aquilo é para sustentar, firmar a coluna. Então, o cinto romano, ele tinha essa função, protegendo a coluna do soldado. A armadura romana era pesadinha, viu? Incluindo as armas de ataque e o kit de suprimentos diários, sem contar com o escudo, ela podia chegar a 40 quilos. 40 quilos. Nessa condição, um cinto desses era fundamental. Segundo, o cinto prendia a espada, prendia a adaga, agora aprendi, a espada, a adaga, e tem mais essas coisinhas aqui que eu não sei, não consegui encontrar o que é isso aqui. Isso aqui depois eu explico. Isso aqui é para proteger de golpe baixo.
É verdade. O cinto prendia a espada, a adaga e outros equipamentos de ataque na cintura do soldado, firmemente na cintura, de forma que eles estavam, estes equipamentos, sempre prontos para a ação imediata. Da mesma forma, o cinto servia para guardar itens essenciais, como comida e água. Pois é, o soldado romano precisava comer e precisava beber água. Você nunca viu isso nos filmes, mas eles bebiam água e comiam comida. O cinto também mantinha a couraça. A couraça era presa ao corpo pelo cinto. Se não houvesse o cinto, na marcha, a couraça se mexia. Na luta, ela se mexendo, desprotegia o soldado. Então, a couraça ficava por baixo do cinto, presa no cinto, para que não ficasse balançando e prejudicando a mobilidade, e para que não saísse do lugar, deixando o soldado desprotegido. Vejam bem, irmãos, esta coisinha que a gente não dá muito valor, na verdade, era o centro e a âncora do equipamento de batalha de um soldado romano. Sem o cinto, nada se manteria no lugar e nada ficaria preso com segurança. Quem diria? Agora, nós não estamos aqui para falar de cinto. Sim ou não? Sabendo da importância fundamental desse equipamento, Paulo estava dizendo que a verdade deve ser o nosso centro e a nossa âncora nas batalhas contra as forças espirituais da maldade. Não por acaso, Jesus já tinha dito, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deixando bem claro, Deus quer nos libertar, e o diabo quer nos deixar preso em cativeiros de mentiras e sofismas. Deus quer nos libertar, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou cremos nisso de todo o coração, ou estaremos em perigo. Sem a verdade, ancorando a nossa fé e a nossa vida, onde a gente vai se apoiar? Nos nossos sentimentos? Nos pensamentos? Na nossa força? Nos outros? De que verdade a gente está falando? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus também disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, amados, é possível conhecer a verdade. Nesse tempo em que a conversa fiada do diabo é dizer que não há verdades absolutas, cada um tem a sua própria verdade, cada um escolhe a sua verdade e vive como quer. Ora, isto é um absurdo, isto é uma mentira deslavada, porque ninguém pode dizer, por exemplo, que a raiz quadrada de 16, cada um escolhe o resultado. Ninguém pode dizer que alguém pode ir ao 10º andar de um prédio e se jogar lá para cima, lá para baixo, no caso, ou lá para cima. Porque a gravidade é uma escolha de cada um. Tenta. Existem absolutos. Amém? Se uma pessoa que diz que não há absolutos entrar num avião e ouvir o piloto dizendo, sabe de uma coisa? Hoje eu vou apertar o primeiro botão que der vontade. Porque eles têm a mesma função, fazem a mesma coisa.
essa pessoa iria nesse avião? Ninguém moraria num prédio que soubesse que foi construído sobre isopor. Veja, existem absolutos na vida. Aí o diabo vem dizer que só não existe absoluto na moral e naquilo que é certo e errado. Por favor. A verdade existe. A verdade é absoluta. A verdade é uma pessoa, Jesus. E a verdade está revelada na sua palavra, a Bíblia. É possível conhecer a verdade. É possível ser libertado conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade é o Filho de Deus, e a verdade é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Amém? Não é o meu sentimento, não é o teu sentimento, não é o que dizem por aí, quem quer que seja. A verdade é uma pessoa revelada na palavra de Deus. Assim como Jesus é a verdade, a Bíblia também é a verdade. Portanto, tudo nesse mundo, tudo, ou em nossa mente, que contradiz o Filho de Deus, ou a palavra de Deus, é mentira. Tudo, seja no mundo, seja na minha mente, está em contradição com a palavra de Deus, é mentira. É a palavra de Deus que define o que é verdadeiro e o que não é. Ela é o padrão absoluto da realidade. Ela manifesta a vontade e a verdade do Rei. E somente ela é a nossa autoridade final. Amém? Se é assim, quais verdades precisamos conhecer e tomar posse? Pela fé. Quais verdades vão nos proteger de sermos levados de um lado para o outro por pensamentos e sentimentos tão instáveis? Ou é só comigo que são instáveis? Pensamentos e sentimentos são absolutos em você? Em mim são altamente instáveis. Precisamos nos proteger disso. Como? Qual a âncora? Qual o fundamento? A verdade. Quais verdades? Quem é Jesus? O que foi que ele fez? Por que ele fez? O que ele ainda fará? Ele disse que vai fazer, não fez ainda. Ainda fará. Quais os efeitos práticos da obra de Jesus para a minha vida? Quais os efeitos práticos? Irmão, irmã, chega de ficar acumulando conhecimento bíblico sem aplicação na vida. Isso não leva para canto nenhum. Só prende a gente numa mentira. Prende a gente numa mentira de que o conhecimento é suficiente. É mentira. O conhecimento pode, inclusive, prejudicar. O conhecimento incha. Mas o amor edifica, diz a palavra. Se o nosso conhecimento da palavra não puder ser aplicado na nossa vida, ele não está sendo útil. É melhor você conhecer pouca coisa e vivê-las, do que conhecer muito e não praticar nada, ou praticar muito pouco. Amém? Quais os efeitos práticos, vida, que a gente tem quando sai daqui?
A vida que temos aqui é muito limitada. Aqui que eu digo, nesse salão, é muito limitada. As condições de temperatura e pressão estão sob controle. Temperatura aqui, ó. Quando o ar-condicionado quebra, a coisa fica complicada, não? A pressão também. Aqui a gente tem pouca pressão aqui. Mas é na vida prática que a gente precisa da revelação de Jesus Cristo. Amém? Quais os efeitos práticos da obra de Jesus para a minha vida? Quem eu sou e onde estou? Quem eu sou e onde estou? Amados, voltando àquela ministração de Daniel Souza, que eu falei lá no início, Daniel falou o seguinte, olha, ainda estamos aquém, quer dizer abaixo, na revelação de Deus. E por isso, vivemos aquém, abaixo, do que Ele deseja para nós. Continuando, Daniel disse, na verdade, muitos de nós nos tornamos minimalistas do reino, nos apegando apenas ao mínimo necessário para a sobrevivência. Nos apegando ao mínimo necessário para a sobrevivência. É como se alguém tivesse toda a capacidade e todos os recursos, mas ao invés de usar a capacidade e os recursos, ficasse usando só as moedinhas, porque dá trabalho conseguir tirar do armário. Não podemos nos manter nesse patamar, Daniel falou. Verdade. Mexeu muito comigo isso aqui. Pensando sobre a minha própria vida e convencido pelo Espírito Santo, eu concordei com Daniel em meu íntimo naquele dia. E o Senhor me ajudou a decidir que haveria mudanças. Teria que haver mudanças. Eu voltei para casa com a gana santa de me apropriar pela fé de tudo o que Jesus fez em meu favor. Lendo, orando, declarando em voz alta. De dia, de noite, no carro, na academia, nos encontros. Eu estou escolhendo a verdade. Aprendendo a escolher a verdade. Elas servem para mim. Tem servido. Pode ser que sirvam para você também. Então eu vou falar algumas delas. Amém? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados, ressuscitou pelo poder de Deus e hoje vive e reina sobre todo o universo. Ele é o Senhor, a autoridade máxima. Outra verdade, eu tenho paz com Deus, porque Jesus me reconciliou com Ele. Mais do que isso, sou filho de Deus por decisão dEle. Ele decidiu. Eu fui adotado e desde então, Ele é o meu Pai. Outra verdade, eu sou uma nova criatura, não porque sou bom ou mereço, mas porque fui incluído na morte e na ressurreição de Jesus pelo batismo. O meu eu, independente e rebelde, foi crucificado, morto e sepultado com Ele. Outra, eu tenho acesso ao Pai por meio de Jesus. Mesmo quando peco, não preciso me esconder, não preciso deixar o tempo passar para aliviar a minha consciência. Eu posso ir a Ele arrependido, confessar o meu pecado com clareza e humildade, receber perdão
e ser purificado de toda e qualquer injustiça cometida por mim. Mais uma verdade. Agora já não há mais nenhuma condenação para mim. A lei do Espírito da vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou citando a Bíblia. Está escrito agora, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Isso está declarado na palavra. O que eu estou fazendo é me apropriando da palavra. Não há mais nenhuma condenação para mim, nem para você, que está em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Outra verdade, o Espírito Santo habita em mim e é o guia da minha vida. Ele me fortalece, me encoraja, me repreende e me chama para perto. Por ser santo, ele deseja me santificar. Por meio do seu poder, é possível resistir ao pecado, porque ele também luta dentro de mim contra o pecado, contra a minha carne. Não é o que Gálatas 5 diz? A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É possível pedir perdão quando ofendo alguém. E é possível perdoar quando sou ofendido. Outra verdade. Eu estou em Cristo e Ele está em mim. E creio de todo o coração que um dia Ele me levará para estar com Ele e com o Pai para sempre. Amados, eu escolhi não dar importância às mentiras do diabo em minha mente. Mentiras que ora me acusam, ora me chamam para o pecado, ora querem me fazer sentir inferior, ora trabalham para me levar ao orgulho. Eu escolhi não dar importância a essas vozes. As declarações de fé que eu acabei de fazer, elas usam quase todos os componentes da armadura de Deus. A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Qual a base de todas elas? A verdade. Por exemplo, couraça da justiça. Como é que isso pode me proteger? A verdade que diz que já estou crucificado em Cristo Jesus. Já estou crucificado em Cristo Jesus. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falando sobre justiça, a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa justiça. Se tornou da parte de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, se não estou enganado. Justiça, salvação, santificação e redenção. Mas eu preciso conhecer a verdade para assumir essa verdade. Quando o diabo vier nos pensamentos me acusar, de onde que vou tirar a proteção? A base de tudo, amados, é a verdade declarada na palavra de Deus a respeito da obra de Jesus e os efeitos dessa obra nas nossas vidas. Isso não é relativo, não depende do que nós sentimos, depende do que Ele fez e do que Ele declarou em sua palavra, e se nós cremos ou não cremos, se nos apropriamos ou não nos apropriamos. Por isso que Paulo, e agora nós estamos sabendo o porquê e podemos fazer igual, por isso que Paulo está afirmando que a verdade é o centro e a âncora da armadura de Deus.
Nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos crer na verdade. Precisamos trazer a verdade para dentro de nós como realidade absoluta. E usar essa verdade da maneira que Deus quer. Qual é a maneira que Deus quer? Como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos. Amém? Antes da gente orar, eu quero deixar uma tarefinha aqui para a igreja. Estão vendo essas perguntas, né? Quem é Jesus? O que ele fez e por que fez? O que ele ainda fará? Quais os efeitos práticos da obra de Jesus para a minha vida, para a nossa vida? Quem eu sou e onde estou? Responda em casa as perguntas desse quadro. Vou dizer uma coisa para você. Vai demandar tempo, vai dar trabalho. Mas não queira ser minimalista, como Daniel falou. Indo atrás do mínimo para sobreviver. Deus tem mais para a gente. Amém? Deus tem muito mais para a gente. Responda as perguntas que estão aí nesse quadro. Para cada resposta, procure os versículos que confirmam o que você escreveu. Porque se não tem confirmação da palavra, não serve de nada. Mas se tem confirmação na palavra, a gente pode fazer o que Jesus fez e mandou a gente fazer. Como foi que ele enfrentou o diabo? Depois de 40 dias de fome, ele foi cercado pelo diabo e começou aquela conversa maligna. Se tu és o Filho de Deus. Jesus não discutiu, Jesus não argumentou, Jesus não tentou lembrar o diabo. Olha, você está lembrado, há 40 dias atrás, meu pai falou. Jesus não entrou em discussão. Jesus usou a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Para cada resposta, procure os versículos e escreva os versículos. Por último, leia e medite nessas respostas repetidas vezes. Repetidas vezes. E depois? Leia de novo. E depois? Leia mais uma vez. Tome posse. Amém? Até isso começar a fazer parte de você, do seu pensar. Porque quando vierem aqueles pensamentos que tentam desviar a gente do Senhor de muitas maneiras diferentes, nós teremos também dentro do pensamento coisas para usar. Não vamos ir atrás do caderno. Então lembro que eu escrevi no caderno. Cadê? Perdeu, mané. Perdeu. Estou falando do diabo. Esteja ele onde estiver. É sério, irmãos. A gente precisa ter substância em nós para usar. A palavra não é para a gente conhecer apenas. Se ela fica só aqui, não serve para muita coisa. Eu digo para vocês, o que eu ministrei hoje é o que eu estou vivendo. Eu digo para vocês que isso está fazendo diferença. Aquela ministração de Daniel realmente mexeu comigo. Realmente mexeu comigo. Amém? Vamos orar. Queria que o Jojó, sem que Jojó soubesse, trouxe essa música para cá, que lembra que nós precisamos calar todas as vozes. Todas as vozes. E só há um jeito de calar a voz de um mentiroso, é com a verdade. Amém?
é com a verdade. O nosso inimigo é mentiroso, a verdade cala ele. A verdade em Cristo Jesus cala ele. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Na primeira parte da música, apenas ouça, faça dela uma oração. Quando diz preciso calar, faça disso a sua oração. Peça ao Senhor que te ajude. Peça ao Senhor que te ajude. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. Tua voz é tudo, Pai. Tua voz é tudo, Senhor. Tua voz é a verdade. Ela estabeleceu, Senhor, o universo quando não havia nada, Senhor. A tua voz traz substância quando não existe nem a substância, Senhor. Tu fazes existir aquilo que não existia, Senhor. Ah, sim, Senhor, Tu fizeste de cada um de nós um filho, uma filha, quando estávamos perdidos em nossos pecados. E agora Tu nos chamas, Senhor, para crescer em Ti, para amadurecer, Senhor, para não sermos mais meninos levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela astúcia do diabo, Senhor, pelas mentiras que são ditas em nossa mente e através do mundo, Senhor. Tua voz é a verdade, Tua voz é a vida, Tua voz é a segurança, Tua voz é o alto refúgio, Tua voz é o descanso, Senhor. Tua voz é a vida, é o consolo, é o livramento. Tua voz, Senhor, é mesmo tudo, como diz essa música. Por isso nos ajuda a calar todas as vozes, pelo conhecimento da verdade, Senhor. Ajuda a mim e aos meus irmãos a conhecer e aplicar a verdade. Quem somos, quem Tu és, Jesus, o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo, o que fez em nosso favor, favor de cada um de nós, onde estamos agora, o que podemos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a calar as vozes dos sofismas, das mentiras, dos enganos, a voz do mundo, as nossas próprias vozes, Senhor. Todas elas trazem incredulidade, desconfiança, desassossego, insegurança, tudo que é o contrário da Tua voz, Senhor. Tu em nós é a esperança da glória. Tu em nós és a esperança da glória. Nós já estamos crucificados com Cristo Jesus e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos, nesta carne ainda, vivemos na fé e pela fé do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Já participei de muitas ceias e muitas vezes eu não estava tão bem, estava para baixo. Na semana não tinha correspondido àquilo que Deus, ou eu esperava, que Deus esperava de mim. Mas nem sempre é assim que nós estamos, né? Tão bem quando participamos desse momento. Por que os irmãos pararam de tocar? Pelo amor de Deus. Está aí pegando a ceia. Só Pedro aqui, está puxando a sardinha do pessoal, né, Pedro? Eu queria fazer algo diferente hoje. Estava meditando sobre a ceia. E Lucas capítulo 22, não precisa você abrir, nós já ouvimos tantos textos acerca disso. Mas eu dei um freio de arrumação e comecei a meditar sobre o momento da ceia. A primeira ceia que Jesus fez. Em Lucas 22, ele traz um relato muito interessante que Paulo não fala em 1 Coríntios. Lucas diz que naquela ceia, naquela mesa, presta atenção a isso, Judas estava presente com Jesus. O homem que o traiu. E Jesus sabia quem o trairia. Naquela mesa estava Pedro, que horas depois o negaria 3 vezes.
Naquela mesa estava o Tomé, que alguns dias depois não creu que ele teria ressuscitado. Precisou tocar nele. Jesus sabia quem ele era. Por que eu estou falando isso? Porque a ceia é um convite para uma comunhão com a verdade de Deus. É um convite a nós olharmos para Jesus, porque a ceia tem a ver com Ele, não conosco. É um convite para que nós possamos olhar mais uma vez. Eu não sei como você está aqui agora. Você pode ter lido a Bíblia toda nessa semana. Ou você pode ter caído nessa semana. Você pode ter mentido nessa semana, ou enfrentado uma situação de mentira e falar da verdade. Mas você agora está aqui com o pão e o que representa o sangue de Cristo na tua mão. E agora? E agora para nós só temos uma solução. É olharmos para Jesus e aceitarmos esse convite que Ele nos faz para estarmos na mesa com Ele. É mais que um privilégio. É uma oportunidade de nós dizermos: eu te amo, Senhor. Porque tem a ver com o que tu fizeste por mim, não o que eu faço por ti. É um convite a nós, pecadores. É um convite a nós, que fomos redimidos, é verdade, mas estamos num processo de santificação. É um convite para nós olharmos mais uma vez para aquele que é a verdade e ouvirmos a sua voz dizendo assim: vem, vem, vem participar do meu corpo e do meu sangue mais uma vez, e seja por mim curado, sarado, redimido mais uma vez. Porque a ceia tem a ver com quem Ele é. Tem a ver nós lembrarmos o que Ele fez por nós. Para que esse momento para nós também sirva de arrependimento. De olharmos para Ele e dizer: Senhor, perdão. Perdão. Perdão até porque você agora se acha tão santo o suficiente para sentar na mesa dele, olhar para ele e dizer: eu mereço estar participando da ceia. Não merecemos. Por mais que a nossa justiça, como o Fernando sempre lembre, nós achamos que a nossa justiça excede a de qualquer homem, a palavra diz que ela não passa de trapo de imundícia diante daquele que é justo. Então, independentemente de você agora estar se sentindo totalmente limpo, ou por algum momento nessa semana se sentindo sujo, o convite é para estarmos com Ele, participarmos da vida dEle, porque isso tem a ver com Ele. E Ele nos chama, de novo, a entendermos que se estamos bem por causa dEle. Se não estamos tão bem, podemos ficar por causa dEle. É Ele. É Ele. Pega o teu pão. Ele disse que esse é o meu corpo partido por nós. Por nós. E naquela hora Judas estava pertinho dele. E Jesus fez isso por ele também. Jesus foi sacrifício por nós, para que recebêssemos da sua vida e perdão. Então agradece ao Senhor pelo pão, pelo corpo que foi partido pela tua vida. Independente de você se achar aqui o maior dos santos, ou o menor, o maior de todos os pecadores, esse corpo foi partido por você. Então tem a ver com o que Ele fez. Essa é uma verdade eterna. Cristo se entregou por você, sendo você ainda pecador. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque Tu te integraste naquela cruz por mim.
eu era estranho, eu era inimigo. Não importa se essa semana lemos ou li a Bíblia de cabo a rabo, se todas as manhãs acordei para orar, certamente isso faz uma grande diferença na minha vida. Mas não é por isso que eu estou digno ou me torno digno de sentar na tua mesa e participar do teu corpo. É pelo que tu fizeste naquela cruz. Tu pode comer? Aleluia. Deveria ser vinho, mas tem muitos irmãos que vão dirigir daqui para casa e vai que tu cai numa blitz, não dá certo, né? Historicamente nós fazemos com suco. E mais uma vez, o escritor de Hebreus, com uma revelação tão de Deus, ele disse que Jesus, pelo seu sangue, abriu um novo caminho. Não foi tuas obras de justiça que fizeram isso. Jesus fez isso porque tinha que pagar um preço, e Ele pagou com o seu sangue por todos nós. Minha oração é que todos nós estejamos bem aqui, mas eu sei que isso não é uma realidade de todos. Talvez tua fé hoje esteja sendo provada, mas ela tem um autor e um aperfeiçoador que é Jesus. Então tem a ver com Ele. Se lançar nele mais uma vez. Obrigado, Jesus. Disseste que o teu sangue é o sangue da nova aliança. Que era impossível que qualquer um homem que pisou nesta terra tivesse a capacidade de se aliançar com Deus, como tu fizeste por todos os homens. E o teu sangue nos permite entrar no lugar inimaginável para nós. Mesmo o mais santo de todos os homens, aquele mais amigo teu, Pai, ele precisou do sangue de Cristo para estar na tua presença, sem o qual morreríamos culpados das nossas ofensas, nossos pecados. Mas por causa dele, pelo sangue de Jesus, que é mais um convite à nossa redenção em Cristo, que é mais um convite ao arrependimento, que Ele nos chama para junto dEle dizer, eu abri um novo caminho, que chega até o Pai. Essa é mais uma verdade que nós queremos aqui reafirmar, é pelo Teu sangue, Senhor. Não aceitamos a acusação de Satanás, confessamos uns aos outros os nossos pecados e voltamos para o lugar onde Tu nos coloca em Cristo Jesus, nos permitindo entrar na Tua presença, Senhor. De novo, não importa o que façamos, é o que Ele fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue, e nele temos uma nova aliança com Deus. Tu pode beber? Aleluia.